Nós estamos no fim. Estamos no fim de tudo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. E nós estamos indo para casa. Sabe aquele sentimento de você saber que você tá num lugar, mas parece que você nunca pertenceu àquilo, por mais que você lutasse tanto. Você nunca foi como todo mundo, como a maioria das pessoas, você nunca se conformou com tudo o que estava aqui, e até mesmo a casa onde você mora é como se, ainda assim, ela não te preenchesse tanto e não fosse o lugar ideal para você, porque você não pertence a isso aqui. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal e diferente de todos os vídeos que eu faço aqui. Esse meu canal, gente, ele é muito amplo. Aqui eu falo sobre jejum, aqui a gente fala sobre batalha espiritual, aqui a gente fala sobre diversos assuntos. Eu trago testemunhos meus sobre períodos que eu passei da minha vida no tratamento com o Senhor, mas chegou a hora de falarmos sobre o assunto mais importante que possa existir nesse universo, que é sobre a volta de Jesus. Gente, e isso tá mais palpável, isso tá tão real do que nunca. Não é mais aquela frasezinha de clichê que nós ouvíamos quando nós éramos crianças, sabe? Jesus está voltando, se prepare. Não, agora é real. E nós podemos ver assim, ó, esfregados na nossa cara, amassado. Só não enxerga quem não quer. As pessoas estão, você fica aí desesperado, querendo que Deus abra as portas financeiras para você, porque você tá desesperado, porque você tá isso, porque é normal, eu sei, mas quando você olha para isso, quando você olha pro fim, quando você olha para as coisas que estão acontecendo, gente, isso é mínimo, isso não é nada, nada. É o seguinte, existem muitas passagens bíblicas que falam sobre a volta de Jesus, falam sobre o fim dos tempos, coisa que nós já começamos a viver. E eu vou falar mais. Nós estamos com um sinal aí muito escancarado na nossa cara, que é esse acordo de paz aí que foi feito pelo Trump. E aí Jesus Cristo vai falar lá em Mateus capítulo 24, para você que queira entender um pouco sobre esse fim dos tempos, o que está acontecendo, o que vai acontecer, estude Mateus capítulo 24. Gente, Mateus capítulo 24, Jesus vai falar da parábola da figueira. Olha só, que quando estiver o fim, é para nós observarmos a figueira. Ele é a videira, figueira é Israel. E, gente, eu tive a oportunidade de ir em Israel em 2019 e conhecer Israel. Eu fiquei, assim, impressionada com tudo, um país lindo, muito seguro e tal, muita coisa. Mas o que mais me impressionou e me chocou, gente, isso porque eu já tinha estudado muito bem ali, eu fiz relações internacionais, estudei sobre conflitos, estudei sobre geopolítica, mas quando eu cheguei em Israel e eu pude ver com os meus olhos como Israel está, a sua geografia, gente, não favorece nada a ele em questão, sabe, política, nada. Gente, Israel está cercado por inimigos. E é isso aqui, é pequenininho, perto de tudo o que tem ao redor dele. Aí você pensa assim, meu Deus, como que um país desse vive vencendo as guerras que acontecem lá? É Deus. Só que não vai ficar assim para sempre. O Senhor deixou na palavra dele. E olha só, Jesus falou, observem a figueira. E aí, olha só, quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Jesus está falando aqui que quando, olha só, Israel for renovado, for aceito de novo como Estado-nação, 1948, tá? E aí, aquele povo judeu que estava lá, cada um para um lugar esparramado, começar a voltar novamente para sua terra, está próximo o fim. O verão está próximo ao fim. E aí, nós já estamos vivendo nesse fim. A questão é que nós que estamos aqui no Brasil, nós, né, o alecrim dourado, que a gente enxerga lá o povo, né, vivendo em conflito, em guerra para todo canto. A gente vê, a gente assiste no jornal, mas a gente fica assim, não é aqui. A gente não tem esse senso de urgência. Nós não entendemos isso, não buscamos da forma como deveríamos buscar, não vivemos como deveríamos viver. Gente, a gente já tá vendo países aí com racionamento de comida. Presta bem atenção. Comida aí transgênica, comida que tá sendo modificada. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Cada vez mais estamos caminhando para o fim de tudo, até porque a Terra não vai aguentar o tanto de gente que tem. Só que Jesus ainda tem uma promessa maravilhosa.
a promessa maravilhosa de salvar os seus. Aqueles que estão vivendo debaixo da vontade, estão se santificando dia após dia, estão renunciando dia após dia. E no mesmo Mateus capítulo 24, o próprio Jesus Cristo vai falar sobre o fim dos tempos, sobre a grande tribulação. Só que eu quero que você entenda uma coisa. A grande tribulação, ela é um período que marca o quê? Após os 3 anos, olha só, e meio de paz. Quando o acordo entre a besta, o acordo entre o anticristo e, olha só, e Israel for quebrado. Quando ele profanar, olha aqui, ó, capítulo 24, verso 15. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel. Daniel falou lá atrás, no capítulo 9, se não me engano, sobre as 70 semanas, no lugar santo. Olha só. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, porque quando houver essa ruptura entre anticristo e os acordos entre os países, entre Israel, gente, quem, olha só, ficou, porque isso já vai ser depois do arrebatamento. Quem ficou, perna para que te quero. Quem ficou, se prepare. E eu vou falar para vocês, vai ficar, gente, pessoas de todas as formas, vocês não têm noção. Como que vai ficar? A Bíblia fala aqui, ó, o próprio Cristo dizendo, serão dias terríveis, versículo 19. Para as mulheres grávidas, vai ter grávida. E para as que estiverem amamentando, vai ter bebezinho. Gente, eu tenho 2 filhos. Eu olho para eles e falo, Deus, ainda bem que são crianças, porque a inocência, né? Se Jesus voltar hoje, eu sei que estão salvos, mas depois as pessoas vão continuar vivendo suas vidas normais, gente. E vai ter crianças nascendo. E vai ter crianças passando pelo pior. E é isso aqui, ó, a grande tribulação. Eu quero que vocês entendam que o Senhor Jesus está nos chamando há tanto tempo. E eu já falei aqui em outros vídeos no canal. O Senhor me fez passar por uma reforma nesses 2 anos, na qual, quando eu comecei a ir pro profundo com Ele, foi por intenção minha mesmo, por desejo meu material, por desejo meu carnal. E quando eu fui pro profundo com Ele, eu fui conhecendo uma reforma que até hoje está durando, né? Tem 2 anos e meio. Hoje eu entendo que era para eu ser salva. Hoje eu entendo que da forma como eu estava antes, eu não ia subir. Eu não ia subir. O Senhor me mostrou quanta coisa eu precisava renunciar, pecados que eu precisava confessar, porque eu achava que Jesus já tinha me perdoado, mas eu precisava confessar, precisava abrir minha boca. Quantas coisas eu precisava ser moldada. Eu precisava deixar de lado o vitimismo, precisava deixar de lado o espírito de orfandade. Eu não enxergava Deus como pai. Quantas coisas vai fazer com que, sabe, coisas mínimas que a gente não consegue enxergar, mas que estão no nosso dia a dia, entranhado no nosso ser, que vai fazer com que nós venhamos ficar no grande dia. E aí, o Senhor, nesses últimos dias, tem me feito assim, ficar como um sentimento de despedida. E desde quando o Senhor está me mostrando, falando comigo, e eu vou percebendo, sabe, todos os sinais, porque os sinais estão aí, não vê quem não quer. Não vê quem não quer, os sinais estão aí. É como se eu olhasse para as coisas. Hoje eu tenho 7 lojas. 7 lojas. Eu não tenho amor, apego por isso. Sabe, essas 7 lojas não são minhas, sempre foram do Senhor, foi Ele quem me deu. E se isso tivesse no meu coração, vocês acham que eu ia subir? Vocês acham mesmo que eu ia subir? Cada dia que passa, o Senhor me mostra que eu vou me desapegando um pouco mais. Eu falei sobre desapego aqui, eu falei sobre quando você desapegar, o Senhor tira você de onde você está. Falei sobre isso aqui num vídeo. Só que tem pessoas que não estão entendendo. Você precisa desapegar não só para você crescer mais, você precisa desapegar para você ser salvo. Porque de que adianta você chegar na grande tribulação desse jeito? De que adianta você ser tão rico e ficar? Essa riqueza toda, sua todinha vai acabar. Sabe, você vai ser saqueado. Vai acontecer tanta coisa, tanto trem. Você vai morrer de uma forma terrível. Pra quê? Pra quê? E esses dias pra trás, inclusive até um vídeo que eu quero fazer aqui no canal, que o Senhor já tem me dado um tema, sabe? Mas com tanta coisa, o Senhor falou assim pra mim, filha, tem pessoas que estão me buscando muito riqueza. E eu não dou. Eu poderia dar, mas eu sei que se eu der, eu perco elas, eu perco o coração delas, eu perco a salvação delas.
E o Senhor falou assim pra mim, o título do vídeo vai ser o seguinte: Deus não te quer rico, Deus te quer salvo. Isso é tão forte. Porque se a sua salvação depender de você ficar pobre, eu te falo uma coisa, Deus vai deixar você pobre. Deus vai deixar você pobre. Porque tem escolhidos, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, escolhido não tem escolha. Não tem escolha. Escolhido, se você foi criado, se você foi formado por Deus no ventre da sua mãe, para você fazer a vontade dele, você acha que você vai escolher alguma coisa para sua vida? Vai ficar capengando, vai ficar aí tentando, até e não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o Senhor quer o seu coração e a sua alma. O Senhor quer você por completo. O Senhor quer você mergulhado. E quando o Senhor voltar, quando acontecer o arrebatamento, o Senhor quer você dentro dele. E aí, se as coisas dessa terra estão te prendendo, não tem como. Eu estou vivendo um sentimento de despedida. De despedida, mas não tá doendo. Não. Eu, na verdade, quando falo assim, igual eu falei, estamos voltando para casa. Gente, que alegria. Você tem noção que nós somos a geração do arrebatamento? Você tem noção que nós vamos ver isso, se você não morrer antes ou eu não morrer antes? Nós vamos ver isso acontecendo com os nossos olhos. Quantos irmãos morreram, quantos irmãos foram, meu Deus do céu, morreram de forma cruel e não viram. E nós vamos ver. Você está vivendo uma coisa extraordinária. Você está num tempo extraordinário. O Senhor tem te colocado num tempo extraordinário. Só que você precisa se preparar para isso. Eu quero te falar o seguinte, não vai muito tempo. Nós temos aí, 3 anos e meio de paz. Isso. E depois começa a grande tribulação. E quando Jesus volta, Julie? Eu não posso falar data, nem hora, nem dia. Porque é só ele quem sabe. Mas eu posso falar, sabe o quê? 1 Tessalonicenses, na verdade, 2 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3 vai dizer: quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida. Só que antes desse versículo diz: pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. O Senhor vem, presta bem atenção, em tempo de paz. O Senhor vem quando todo mundo estiver vivendo sua vida normalmente. Porque quando o negócio arrocha, quando as coisas ficam terríveis, quando, a gente começa a sentir dificuldades em alguma coisa, a gente corre para os pés de Jesus. Só que num tempo de paz e bonança, a gente não quer ele não. Já parou para pensar nisso? Quando as coisas estão muito bem, você não vai buscar Deus como você deveria buscar quando você está num momento difícil. Então quando o mundo inteiro estiver em paz e segurança, quando todo mundo estiver vivendo a sua vida normal, o Senhor Jesus volta. O Senhor Jesus volta, arrebata, leva os seus. E então começa a grande tribulação. Só que, presta bem atenção, para os cristãos, essa grande tribulação pode começar um pouco antes, tá? E ainda, em Tessalonicenses, ainda vai falar assim, no versículo 4, capítulo 5, 4. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Mediante aquilo que eu li para você, que eu falei para você, eu gostaria que você entendesse que você é uma pessoa extremamente privilegiada. Não por estar somente nesse vídeo comigo, mas porque você está sendo acordado, despertado, o Senhor está te chamando, porque vão ter pessoas que não vão passar, por nada disso, que não vão enxergar nada disso, que o Senhor vai estar falando, ela não, não vai entender, não está nem aí, não quer saber. Mas se você está aqui é porque o Senhor ainda está te chamando e te despertando. Ele quer que você suba, Ele quer que você viva aquilo que, gente, isso aqui não é nada, isso aqui não é nada, essa terra não é nada. O que você tem aqui não é nada. Julie, mas e se eu subir, como é que vai ficar? Ai, meu Deus, a minha família. Pense, óbvio, você tem que buscar pela sua família, você tem que orar pela sua família, você tem que pregar para a sua família. Mas, preste bem atenção, ore e busque em você. E, primeiramente, cuide da sua alma. Busque você se consertar. Depois, com tudo isso que eu falei para vocês,
A previsão para Jesus, ó, eu quero estar errada. Porque eu tenho muitas promessas. O Senhor fez muitas promessas na minha vida. Júlio, para mim também. Então quer dizer que eu não vou viver nada daquilo que Deus me falou? Presta bem atenção. O Senhor, a essência dele é sempre nos prometer. Por quê? Porque simplesmente nós precisamos continuar caminhando nele. E ele sabe que nós precisamos das promessas para continuarmos buscando, vivendo. Porque o que somos de nós sem sonhos? Nós precisamos viver normalmente, mas sempre pensando no arrebatamento. E conforme as coisas estão, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. 3 anos. 3 anos seria mais ou menos o tempo. Mas, lógico, eu não sei data, eu não sei dia, não sei hora. Mas eu tô falando que mais ou menos, até Jesus pode voltar agora. Até 3 anos. Já pensou? O que você faria da sua vida em 3 anos? Se você soubesse que Jesus iria voltar dentro de 3 anos, o que você faria da sua vida? Me fala. Fala pra mim. Você buscaria mais, você viveria um aprofundamento, algo, né? Você se aprofundaria mais no Senhor. Então é isso que o Senhor quer que você faça. É um tempo para você se consertar, é um tempo para você pregar para sua família, pregar para as pessoas que você conhece, é um tempo para você fazer aquilo que você nunca fez. Acorda, desperta. Estamos voltando para casa e o tempo acabou. O tempo acabou. Uma das coisas que você deve fazer é fazer com que esse vídeo chegue a várias pessoas, para que mais pessoas sejam despertadas. Então compartilhe esse vídeo, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo do canal.